Êxodo, quem achou o livro de Êxodo aí? Então encontra o capítulo 32. Êxodo. A partir do versículo 14. Êxodo, capítulo de número 32, a partir do versículo 14. Quem achou diz amém? Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, estavam escritos. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. O que ele disse para Moisés? Alarido de guerra há no arraial. Porém, ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam. Eu ouço. Você diz amém? Amém. Senta aí. Deus compartilhou comigo uma palavra e eu quero compartilhar ela com você aqui essa noite. Olhando para esse texto, nós vamos ministrar subordinado a uma temática para não desligar pelo menos essa carreira aqui. Eu sei que quem está filmando não gosta, mas cadê o tema, dona Sérgio? Qual é o tema? Não se confunda, confuso não vive propósito. Só os homens, qual é o tema? Não se confunda, confuso não vive propósito. Cadê as mulheres? Estão aí vocês? Não se confunda, confuso não vive propósito. É ruim quando a gente vai sozinho assim, né? Não se confunda. Diga para alguém: não se confunda. Não se confunda. Confuso não vive propósito. Não se confunda. Tudo que o inimigo quer é que nós nos confundamos. Não se confunda. A palavra confunda, ela é derivada da palavra confusão. Para nós, confusão é briga, discussão. Mas, para bem da verdade, a essência da palavra confusa ou confusão é aquilo que não tem clareza. Confusão é aquilo que se confunde, que não se permite ter objetividade. Confusão é aquilo que pode nos enganar. Confusão é aquilo que pode parecer uma coisa, mas é outra. Confusão é aquilo que pode parecer ter uma cor, mas na verdade é outra cor. Confusão pode parecer que o sentimento é um, mas na verdade é outro. Confusão pode parecer que aquilo que você esteja vendo seja uma coisa, mas é outra. Confusão pode parecer que aquilo que você está sentindo é uma coisa, mas é outra. Aí o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. Quem foi trago pelo Espírito de Deus? Diga amém. Você foi trago pelo Espírito de Deus. Só Deus vai te trazer para cá. Aí o Espírito te trouxe aqui para poder falar com você no seu coração. Não se confunda.
uma palavra hoje aqui para alguém que o inimigo está querendo te confundir. Aí Deus está falando para você: não se confunda. Eu vim trazer uma palavra para alguém que tem propósito, que acredita na promessa, que um dia Deus deu a ele promessas, mas ele de alguma maneira está sendo investido. E qual é a arma que o inimigo está usando contra ele? A confusão. A confusão de mente, a confusão de sentimentos, a confusão de vozes, a confusão de sons, a confusão de movimento. E na medida que nos confundimos, nos perdemos nos propósitos. Por isso, não se confunda. Confuso não vive propósito. O texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido. É a experiência que Moisés, o profeta, ele está tendo com Deus. E nessa experiência que ele está tendo com Deus, ele deixou o povo lá embaixo, no Sinai. Porque o povo não pode subir aonde Moisés sobe. O povo não pode ouvir o que Moisés ouve. E o povo nem pode ver o que Moisés vê. E quem estabelece isso é o próprio Deus. Moisés é bem questionado quando o povo, querendo ouvir Deus, assim como Moisés ouve, propõe para Moisés: nós queremos ouvir Deus. E Deus diz para o povo, ou Moisés diz para Deus: o povo quer te ouvir. Então Deus diz: então prepara o povo. Já que eles querem me ouvir, eles querem viver a experiência que você quer viver, prepara o povo. Manda eles jejuarem, manda eles estarem preparados. E manda eles estarem ali no limiar do monte. E eu vou descer e vou falar com o povo. O povo então se prepara, se coloca diante do monte. E de repente o monte começa a fumegar. Há um aquecimento para além do que é normal. E quem está ali começa a se incomodar. Porque geralmente quando você quer estar em lugares que Deus separou pessoas para estar e não separou você, quando você está vivendo aquilo que essas pessoas estão vivendo, você se assusta. Porque à primeira vista parece que é romântico, parece que é bom subir o Sinai. Mas subir o Sinai vai exigir alguma coisa de alguém que nem todo mundo está pronto para ser exigido. Mas Deus, para não parecer que isso foi coisa inventada por Moisés, vai permitir o povo viver a experiência. E eles, quando começam a viver a experiência do monte tremendo, fumegando, eles começam a ver um movimento diferente. Deus está se movendo na nuvem para baixo do pico do monte. Eles começam a tremer e temer. E alguém que começa a gritar, olhando um para o outro, dizendo: não queremos mais essa experiência. É que eu pensava que não estava bom do jeito que estava, mas estava bom. Seja assim como é que vocês querem? Nós queremos que Deus fala para Moisés, e Moisés fala conosco. Basta-nos. Nós não queremos viver esta experiência. Então ficou combinado assim: Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. É importante nós entendermos que uma visão, ela não é compartilhada para todo mundo. Uma visão, ela não é compartilhada para todo o povo. E todo mundo que quer ver uma visão acaba vendo a visão de maneira diferente. Você acaba olhando para a visão por uma ótica diferente. E é possível que, olhando para a mesma visão de uma ótica diferente, você enxergue outra visão. E é neste fenômeno de uma visão dividida que acontece duas visões, três visões. E todo lugar onde duas ou três visões estão estabelecidas, divisões começam a acontecer. Então o Deus de ordem estabeleceu assim: eu falo para Moisés e Moisés fala para o povo. A experiência que Daniel está tendo da Babilônia diz que ele teve uma visão. E embora ele estava tendo aquela visão, as pessoas
estava vendo. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma visão e Ele estabeleceu uma pessoa própria, objetiva, para compartilhar esta visão. E o que Deus está querendo ensinar para quem está perto dessa pessoa que Deus escolheu para colocar nele esta visão, Deus está querendo criar neste povo um laço de credibilidade. Eu acredito que Deus fala com ele, eu acredito que Deus é na vida dele, e para mim já basta. Deus é comigo sendo com ele, Deus é em mim sendo dele, Deus é com a minha casa sendo com a casa dele. Foi Deus que estabeleceu assim. É tão interessante que Moisés está no monte vendo um nível de culto diferente. Mas quem está lá embaixo, antes de ter a ideia da construção do bezerro de ouro, olha para Moisés e para sua ausência e diz: este Moisés. Quando alguém diz este Moisés, essa pessoa está literalmente desdenhando, desfazendo da autoridade de quem é Moisés. É como se alguém chegasse para você e dissesse: olha, esse pastor. Não, ninguém que vive um nível de intimidade ou de liderança e de liderado se arremete à sua liderança assim: este pastor, este diácono aí. Quem é que fez isso? Estes instrumentistas. Aí eles fizeram isso. Isso na verdade é um nível de desdenho e de credibilidade. E o diabo conseguiu estabelecer na mente do povo, pela ausência de Moisés, essa descredibilidade. Quando eles dizem para Arão, este Moisés aí, ele demora lá em cima. E detalhe, ele não vem mais, ele já está morto. Alguém que testemunhou ele sobrevivendo às pragas do Egito acha que ele vai morrer agora no Sinai. Ele não morre na mão de Faraó e vai morrer na mão de Deus. Que conta é essa? Alguém que abre o cajado e a mão, o mar se abre e ele passa, o mar não mata ele, mas acha que vai morrer na mão de Deus. Não vai. Na mão de Deus Moisés não está morto. Quem está vivendo um outro nível na vida espiritual está dizendo: ele se ausenta porque está morto. O que eles não sabem é que ele está vivendo uma glória tão grande que a barba dele está incandescente, o cabelo dele está incandescente, a face dele está tomada de uma glória. E quem está lá embaixo procurando pelo novo, o chifre na cabeça de cavalo, como dizem por aí, não sabe que Moisés está lá em cima, vendo o dedo de Deus saindo de dentro daquela nuvem. E ele não vai escrever no papel e nem numa pedra, ele vai ferir a pedra e ele vai começar a escrever na pedra. Quem está lá embaixo está vivendo um nível de culto diferente do nível do culto que Moisés está vivendo lá em cima. E aqui vai começar a acontecer uma confusão. Quem está lá embaixo confundiu tudo. Moisés está vivo e eles estão dando que ele está morto. Enquanto eles estão lá embaixo, eles têm a conivência de Arão. Deixa eu abrir parênteses aqui para uma coisa. Tem gente que não faz coisas erradas que alguém tem coragem de fazer, mas por detrás das cortinas é conivente. E quem é conivente é tão errado quanto quem faz. O Arão, ele pede os brincos, pede ouro, pede prata e todo mundo traz. E detalhe, ninguém tem dificuldade em fazer movimento para a construção de ouro, mas vai levantar movimento para construir o templo. Tem que ter toda uma instrução, tem que ter todo um movimento de oração, tem que pedir um pouco que o coração dele se compadece pela obra. Mas para construir bezerro de ouro, ninguém teve dificuldade. Tem muita gente muito mais disposto a ofertar para construir bezerro de ouro do que a ofertar para construir o templo. Mas eu vim falar para alguém aqui que não vai se confundir. Deus vai levantar você para você ofertar para a obra do Senhor, para levantar o templo, não para construir bezerro de ouro. Eu fecho os parênteses aqui. Enquanto lá embaixo
Arão está construindo um bezerro de ouro. O Arão tem a capacidade de olhar para o bezerro do ouro e dizer: amanhã será culto ao vosso Senhor. Que confusão é essa? E eles estão cultuando. Eles trazem ofertas. Eles queimam suas ofertas. E eles estão acultuando. Eles estão cantando uma música. Eles estão cantando um tipo de louvor que Arão não percebe que não é para Deus, que nem Josué percebe que não é para Deus, mas Moisés percebe que é para Deus. Eu não sou cantor e nem preciso ser, mas tenho discernimento no Espírito para poder dizer para o ministério do louvor desta igreja: cante isso não. Isso é movimento de povo que está reclamando da presença de Moisés. Não canta isso não. Eu vou falar porque eu tenho coragem. Já falei com a minha líder, ela aceitou de boa, ela não me entendeu. E detalhe, você não tem que entender às vezes. É por isso que você precisa de um Moisés. Alguém está cantando uma música na nossa geração, dizendo que por 30 moedas de prata eu te vendi. E o povo está chorando cantando isso. Para quem não conhece a Bíblia, quem vendeu Jesus por 30 moedas de prata foi Judas Iscariote. E o povo está cantando isso dentro das igrejas. Mas eu sou profeta, não sou apenas pastor. Aqui nós não cantamos que vendemos Jesus por 30 moedas de prata. Aqui nós não colocamos a moeda de prata em jogo, porque Judas fez tudo menos honrar Jesus. Judas fez tudo menos louvar ao Senhor. Então fica aqui a dica: nós não entoamos cântico aonde o traidor é o centro. Nós não entoamos adoração a Deus aonde quem vendeu Jesus aparece como um coitadinho, como a vítima. Aqui nós sabemos o que é alarido de glória a Deus e de aleluia. Ainda tem gente aqui. Aqui a gente sabe quando o louvor é Deus no centro ou quando é o homem. Aqui a gente sabe quando a intenção é glorificar a Deus ou glorificar a si mesmo. O Arão não percebe que aquela música ela não exalta o Senhor. Aí Deus lá no Sinai está vendo aquilo. Porque Deus tem a capacidade de olhar ao mesmo tempo. Escute isso. Deus tem a capacidade de olhar ao mesmo tempo, na mesma fração de segundo, um coração sincero e um coração falso. Ele está no culto com Moisés e ao mesmo tempo está percebendo que está rolando um culto lá embaixo, que ele não está presente, mas ele vê. Deus não se manifesta em todos os lugares, mas Ele está em todos os lugares. Ele não manifesta a sua presença, a sua graça. Pastor, Deus vai até no inferno? Sim, Ele pode ir até no inferno, mas não tem demônio chorando, nem demônio arrepiado, tem demônio tremendo de medo. Eles não sentem a manifestação da presença dele, mas no meio da igreja Ele manifesta a sua presença. É por isso que você tem vontade de dar glória, de dar aleluia, de falar línguas estranhas, porque aqui ele se manifesta. Ele se manifesta lá onde está rolando o baile funk, não, mas ele está lá, e lá ele está dando livramento, fechando sepultura. Mas onde é que ele manifesta a sua presença? Aqui. Deixa eu ver se nessa noite ele pode manifestar a presença dele na sua vida. Não confunda a presença dele. Ele está olhando para aquilo, evangelista Soros, e já está falando para Moisés: o teu povo que tu tirou do Egito. Vai chegar essa conversa aí. Eles estão se corrompendo agora. Não está acontecendo agora. Não estou falando de ontem, estou falando de agora. Moisés não está sabendo nada. Olha Deus pedindo permissão. Me permita, deixe que eu destrua este povo. Moisés intercessor, porque um bom pastor ele é intercessor. Um lado profeta de Moisés ele quer matar, mas o lado pastor de Moisés ele quer que viva. E ele diz: não, Deus, mata não. O que vão dizer do Senhor? Moisés águia. Deus transferindo a culpa para mim, eu devolvendo a culpa para Deus. E vamos ver onde é que vai dar essa conversa. O que vão dizer do Senhor?
O Senhor tirou o povo lá do Egito e não teve como colocar eles lá em Canaã. Quando Moisés percebeu que não estava dando certo, Moisés pegou num ponto íntimo de Deus. Aí Moisés fala para ele assim: lembra de Abraão, lembra de Isaac e lembra de Israel. Aqui no contexto que eu estou te colocando no texto que lemos, ele não está dizendo lembra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está falando lembra de Abraão, lembra de Isaac e lembra de Israel, porque aquele povo lá embaixo é Israel. E o Senhor liberou uma promessa sobre aquele povo. E aquele povo lá se confunde. Mas eu vou levar a lei para estabelecer o que eles precisam crer e o que eles não precisam crer, o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Moisés desce com as tábuas na mão. E o Josué, líder do ministério de louvor de Moisés, diz: ó, estou ouvindo alarido. Estou ouvindo um alarido de guerra. Eu estou ouvindo um alarido de guerra. O que é um alarido de guerra? É um grito. Um grito de guerra. E um grito de guerra só existem duas extremidades. Ou é um grito de guerra de vitória, ou é um grito de guerra de derrota. Porque quem tem grito de guerra para vitória, no meio da batalha continua dizendo: avança, avança, o Senhor é por nós, é pelo Senhor, é por Gideão, é pelo Senhor, é por Israel, avança. Quem tem um grito de derrota está confuso e está dizendo: vamos sair daqui, nós vamos perder. Quando Moisés escuta aquele grito, ele diz: isso não é grito não. O que o Moisés escuta que o Josué não escuta? Que aquilo não era grito, aquilo era música, aquilo era cântico. E ele está dizendo: isso daqui não é grito nem de quem venceu. Josué, aprende aí, Josué. Josué, aprende aí. Sabe, você tem que discernir os gritos. Não confunda oba-oba com alegria. Não confunda oba-oba com motivação. Não confunda oba-oba, retiro espiritual. Não confunda festividade de igreja. Não confunda evento, passeios. Não confunda rolés no shopping, na praça, com cristianismo. Isso não é cristianismo, não confunda isso não. Se você tem mais vontade de estar na praça do que estar na igreja, você está confuso. Se você tem mais vontade de ir para a praia do que estar no culto, você está confuso. Se você tem mais vontade de estar numa festa de aniversário do que estar no culto, você está confuso. Aí Deus te trouxe aqui e me mandou te dizer: não se confunda, porque confuso não vive propósito. O que acontece é que alguns confusos, depois que vivem a festa acaba, aí eles querem viver propósito, não vivem. Depois que acaba o oba-oba, eles querem viver propósito, não vivem. Porque propósito não é para quem se confunde, propósito não é para quem vive estagnado, propósito não é para quem vive em inconstância. Um dia aprende, outro dia não aprende, um dia pode, outro dia não pode, um dia quer, outro dia não quer. Isso é confusão. Ele está falando: não deixe o diabo te confundir, não deixe o inimigo te confundir, porque eu tenho propósito para a tua casa, eu tenho propósito para a tua família. Não deixe esse grito te confundir, não deixe essa voz te desestabilizar, não deixe essa situação te abater, não deixe essa enfermidade te desvirtuar. Acredite, eu tenho um propósito contigo, eu ainda tenho uma palavra para zelar sobre a tua vida, e aconteça o que acontecer, eu vou fazer, mas não depende de mim, depende de você se posicionar. Ô José, isso daí não é grito não. Isso daí não é grito nem de vitória, isso daí não é grito nem de derrota. Isso é cântico. Ué, cântico? É. Na ausência de Moisés, o Arão autorizou música. Vou abrir o parênteses de novo, que eu estou sentindo a graça, então vou falar. Cuidado com aquilo que você lidera.
sobre alguém que o teu líder não liberou. Cuidado para não fazer o papel do profeta invertido, onde o profeta que está dizendo, se posicione porque Deus não está nisso. Aí você fica com dó e fala assim, não, Deus está nisso. Deus é contigo. Não fala que Deus é com uma pessoa se você não sabe que Deus é com ela, porque você não sabe o processo que Deus está submetendo a ela. Senão ela vai entender que na vida que ela está levando de pecado, todo errado, de desobediência, Deus é com ela. E Deus não é Deus de desobediente. Deus não é Deus de gente que não tem compromisso com Ele. Deus é Deus de gente que se posiciona. A gente fica com dó. A gente com pena, Deus é contigo. É contigo como? Tu sabe o nível de desobediência que aquela pessoa está? Tu sabe o nível de rebeldia? Rebeldia. Não quer fazer a coisa como tem que ser feita. Quer fazer do jeito dela. Aí sabe que na liderança ela vai ter um nível de tratamento. Vai em você que tem dó. Você que é fraquinho. Que fica por aí falando umas coisinhas de canto como se eu não soubesse o que você está falando. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus falar para você, não deixe o diabo te confundir e nem deixe ele usar a tua boca para confundir os outros. Aonde Deus não fala, não fala. Aonde Deus não determina, não determina. Isso aqui não é palavra de positivismo, não. Deus é contigo, se é, se não é, não é. Olha, Deus está querendo ser, mas Ele está querendo uma posição tua. Porque o diabo está confundindo muita gente. Tem gente vivendo tudo, menos evangelho, e está dizendo Deus é com ele. Os cantores do mundo estão se convertendo, se batizando nas águas, cantando e fazendo show e dizendo Deus é com ele. Você sabe por quê que eles não se convertem de verdade? Você sabe por que essa raça não se converte de verdade? É porque tem gente falando Deus é contigo. Você sabe por que o evangelho perdeu crédito em muitas comunidades, em muitos morros, em muitas favelas dominadas pelo tráfico? Embora eles já muitas vezes respeitou o pastor, respeitava a igreja, mas respeitava quando o pastor dizia, não, olha, Deus está querendo te tirar dessa vida. Mas o diabo safado, para confundir o povo, levantou uns pastorzinhos que está atrás de dinheiro, que está atrás de estado. Começou a olhar para ele dizendo, Deus é contigo. Tem gente orando pelo fuzil dele, tem gente orando pela pistola dele, e falando, olha, eu vi uma grande invasão aqui, os alemãos vinham invadir, mas Deus é contigo. Não, Deus não é contigo. Eu vi uma grande invasão, e eu vi Deus te dando um escape. Sai dessa vida, abandona esse pecado, troca esse fuzil por uma Bíblia de verdade. Aí Deus vai ser contigo. Mas o diabo trouxe e levantou esses profetas de mentira, de carrocinha, para poder dizer, Deus é contigo para o adúltero, e o adúltero continua adulterando. O profeta de mentira está dizendo para o fornicário, Deus é contigo, e o fornicário continua fornicando, está falando para o ladrão, Deus é contigo, e ele continua roubando, está falando para o promíscuo, Deus é contigo, e ele continua pregando. Mas eu venho imbuído do Espírito de Deus, debaixo da palavra de Deus. O diabo não vai te confundir, o diabo não vai confundir essa igreja, o diabo não vai confundir esta casa, o diabo não vai confundir, porque confusos não vivem propósitos. Se quer, nós estamos aqui. Se quer do jeito certo, nós estamos aqui. Se não quer do jeito certo, vai plantar batata. Eu não me confundo. Está dizendo que eu me confundo com o povo? Não, nós temos que encher a igreja. Eu já falei para você que eu tenho as técnicas, as habilidades, as formas e o jeito de encher isso aí de gente. Primeiro que eu tenho uma veia jovial. Eu sou um cara jovem, jovem gosta de mim. Os adolescentes gostam de mim. Se eu quisesse encher essa igreja de jovem, eu encheria. Mas eu quero jovem assim, crente. Jovem que não peca, que não vai para o mundo. Jovem que você pode botar ele no ministério da igreja. E mesmo se ele tiver 25 anos, ele é um obreiro de valor. Ele pode ter 28 anos, mas ele é um obreiro de valor. Não se corrompe, não se vende, não fica fazendo teste nada. É tudo jovem. Aqui, é jovem, mas não vive fornicando. É jovem, casou jovenzinho, porque tem que casar. Ah, o obreiro lá atrás. É jovem, casou jovenzinho. Se quiser vir ficar crente, eu estou aqui. Mas se não quiser, não tem jeito. Porque eu não vou negociar isso, sabe por quê? Porque eu sei que confuso não vive propósito. E eu tenho um propósito. André, tem um monte de gente certa por aí, frustrada com as igrejas erradas. Mas Deus está nos levantando. Eles vão nos encontrar. Nós vamos encontrar eles. Não tem só nós não.
Tem só eu não, tem mais 7 mil por aí. Estão escondidos nas cavernas. Mas nós vamos sair junto com eles. E nós vamos ministrar contra a casa de Acabe. Nós vamos continuar ministrando contra a postura de Jezabel. Nós vamos continuar ministrando contra o pecado. E nós vamos vencer e viver propósitos em Deus. Alguém aqui já me ouviu dizer que eu nunca gostaria de ser um pastor de 1000 membros? A minha visão pastoral é que pastor tem que ser capitão no máximo de 100. Nenhum pastoreio é feito com excelência para mais de 100 ovelhas. É impossível. Mas a galera que quer crescer quer botar um bonde dentro da igreja. O povo vem para o culto, ceia, vai para o hotel, vai para o baile e volta de novo. Uns crentes que não ceiam, o pastor nem sabe porque não ceiou. No próximo culto vem, bebe do suco, come da casa do pão, ceia de qualquer jeito. Mas eu não vou deixar o inimigo nos confundir. Vou não. Eu não vou deixar o inimigo confundir você. Fica tranquilo. Se você não estiver muito por dentro, eu vou te colocar. Se você não estiver entendendo, eu vou pintar para você. Se você tiver dificuldade de entender o que está escrito, eu vou escrever em letras garrafais. O diabo está querendo confundir você. O diabo está querendo impedir você de viver propósito em Deus. E Deus me liberou esta palavra nesta noite. Não se confunda, porque confuso não vive propósito. Por outro sim, se não quiser se endireitar e receber a palavra de Deus para a tua vida, continua se enganando mesmo. Continua cantando o que tu quer. Continua usando o que tu quer. Continua andando com quem você quiser. Mas não adianta querer viver propósito, porque Deus já está dizendo, não vai viver propósito. Eu disse para alguém aqui, no começo do ano, quando? No começo do ano, quando? Só disse, olha, o meu filho está com uma ferida na boca. E eu orei por ele aqui. E eu orando por ele aqui neste culto, eu disse, isto é espiritual. Só ficou me olhando assim. Mas isso não priva você de ir fazer os exames. Vai fazer os exames. Isto é espiritual. Porque eu não me confundo. Crente que não se confunde sabe o que é enfermidade, sabe o que é seta. Estou com uma dor de cabeça. Eu sei quando a dor de cabeça ela é porque eu não dormi direito. Ela é porque eu estou estressado, ela é porque eu não tomo meu remédio. Ou quando é uma seta. Eu sei quando a dor no meu corpo é uma dor natural. Ou quando ela é uma dor de guerra espiritual. Tem gente que sabe também, né? Nós falamos aqui de manhã sobre os crentes que têm experiências espirituais. Eu disse, isso daí não é enfermidade física. Isso é espiritual. 6 meses depois a pessoa me procura e diz, pastor, fiz todos os tipos de exame e fiz um exame mais firme. Foi feita uma biópsia na língua do garoto para detectar que caroço era aquele. Todos os médicos são unânimes em dizer, nós não sabemos o que é isso. Mas o que eu vou fazer? Nós não sabemos nem o que você vai fazer. Mas qual remédio ele vai tomar? Nós não sabemos nem que remédio vai dar. Sabe por que eles não sabem? Porque é espiritual. Pena que a pessoa demorou 6, 7 meses para acreditar naquilo que já foi falado lá atrás. Não se confunda. O que é homem, o que é demônio, o que é Deus, o que é Satanás, o que é verdade, o que é mentira, o que é crente, o que é ímpio, o que é pecado, o que é santo. Não se confunda. Quando o Moisés chega lá embaixo, que ele olha, o Paulo Amaral, o Moisés é um líder que vive uma pressão fora do comum. O povo não é igual ao nosso. O povo é ruim. O povo é obstinado. Porque a gente tem que assumir quando a pessoa é ruim. Gente, é ruindade. Fica passando a mão na cabeça dizendo, não, tadinha, isso é trauma. Não, tadinho, isso é por causa disso. Poxa, mas Deus já tratou daqui, Deus já tratou de lá, Deus já fez de casa, fez de tudo. E não adianta, é ruindade. Tem gente que é ruim. Deus olhou para Moisés e disse, tirei eles da escravidão do Egito, sustentei eles, atravessei eles no mar. Mas Deus está dizendo, é povo obstinado. O que é um povo obstinado? Alguém cujo coração já está destinado à desobediência.
opa, ele deixa de ser crente. Aí o tempo passa, fica todo bobão. Sabe o que é interessante? É que o tempo passa, a pessoa teima, aí ela volta de novo, volta, faz tudo errado de novo, teima, e o tempo vai passando, aí você vai vendo gente crescendo e fica culpando quem está crescendo. Você fica botando a culpa, fulano lá, chegou depois de mim, mas já está lá na frente, ciclano já tem isso, fulano já está vivendo aquilo, e ao invés de assumir a culpa, fica jogando a culpa para Moisés. É culpa de Moisés, é porque Moisés não mais ele, Moisés não mais não, Moisés deu um tratamento para todo mundo. O segredo é a maneira que você se porta e absolve aquilo que Moisés está ministrando sobre a tua vida. Esse menino Henrique chegou aqui, não tem muitos anos, não, ele ainda tem cara de novo convertido, jeito de novo convertido, mas ele tem uma postura de alguém que acredita na visão, nunca viu nada, nunca viveu uma experiência do anjo tocando na orelha dele, mas ele diz tudo que o pastor fala, tudo que a pastora fala, tudo que a liderança fala, eu recebo. Ele estava lá desanimado, aí eles chegaram lá e foi uma injeção de ânimo. Quem quer, deve estar levantando gente para dar injeção de ânimo, mas tem gente que nem você colocando a agulha toda dentro do braço dele, ele recebe, ele faz movimento para quebrar a agulha. É povo obstinado, pois bem, não vai viver propósito. Tiago vai dizer que o homem inconstante é como a onda do mar. Não pense a tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. É eu que estou falando? Vai ler a Bíblia. Não pense. Seja feliz no dia que as coisas dêem certo. No dia que as coisas não dêem certo, seja pelo menos um dia. Tá tudo bom, tá todo mundo alegrinho. 12 vezes é 4, tudo funcionando. Deus é fiel. Ah, Jesus é comigo. Aí Jesus falou, vou ficar quietinho um pouquinho. Vou provar essa crente. Vou provar esse crente. Vou fechar aqui. Vou apertar de lá. Vou levantar alguém daqui. Acho que não foi o diabo que se levantou. Eu mesmo estou me levantando para poder testar ele, para poder provar ele. Aí ele muda, a postura dele muda, as características, a fisionomia dele muda, dela muda. O diabo está querendo colocar uma confusão na sua mente, o diabo está querendo colocar uma confusão no seu casamento. Eu não estou falando de confusão, briga. Briga não é confusão, briga é a circunstância que leva à confusão. É que o nosso vocabulário ele é todo problemático, nós confundimos as palavras e a originalidade pelas quais elas estão escritas. Confusão não é briga, confusão é a circunstância. O que me leva a brigar é a minha mente confusa. O que me leva a brigar é a minha fala confusa. O que me leva a brigar é o meu posicionamento confuso. O que me leva a brigar é a forma que eu acho. Larissa, dá pra mim. Não vai dar tempo. Quando confundimos as guerras, sabe por quê? O Josué está confundindo guerra. E quando nós confundimos as guerras, dá problema. André, Paulo, Ezequiel, os militares, Júnior. Mais alguém? Paulo foi um desertor, Paulo Antônio. Mas você viu também. A gente aprende lá. Nós não temos um inimigo só. Quem se prepara para a guerra não se prepara para um tipo de inimigo. Quem se prepara para a guerra se prepara para o tipo de inimigo que vier. Vou falar de novo. Quem se prepara para a guerra não se prepara para um tipo de inimigo. Quem se prepara para a guerra se prepara para a guerra que vier. Você nunca sabe de onde vem. Você nunca sabe de quem vai ser a vez. Você nunca sabe quem vai se levantar. Mas se você está pronto, pode vir de onde vier. Pode se levantar como quiser. Pode estar armado do jeito que tiver. O Senhor vai te fazer vencedor. Mas se você confundir as guerras... E quando nós confundimos as guerras, nós confundimos pessoas. Quando confundimos as guerras, confundimos as pessoas. A gente olha para todo mundo desconfiado. Está confuso.
Não é que não tem com quem você possa contar. É que você está tão confuso que já não sabe com quem você pode contar. E a culpa não é de quem você não pode contar. A culpa é sua, que não sabe detectar quem você pode contar ou não. Quando confundimos as guerras, confundimos as pessoas. Passa que agora temos que ficar falando. Quando confundimos as guerras, Larissa, confundimos os amigos. Diz Salomão que existem questões que são renovadas, que elas separam os melhores amigos. E tem gente que para tocar na tua honra não vai encontrar nada agora. Tem gente que para tocar na tua honra vai vasculhar, mas de um tempo para cá não tem nada para falar. Sabe o que ele vai fazer? Renovar questões. Aí você pega um defunto que já está morto, em decomposição, tem todo o trabalho de desenterrar, tirar aquilo de lá fedendo, para poder agredir alguém. Porque nas guerras nós confundimos os amigos. Será que é meu amigo? Será que é minha amiga? Aí começa a vir uns pensamentos satânicos. Eu não tenho amigo não, na igreja não. Então se você não tem amigo na igreja, você é uma espécie muito ruim. Porque às vezes não ter amigo não é culpa só de quem não é nosso amigo. É nossa culpa de não saber fazer amigos. Porque amigos são feitos. Eu não determino assim, não, na seja meu amigo. Isso aqui é construído com carinho, com respeito, com afago. Não posso determinar que ninguém gosta de mim na marra só porque eu sou pastor. Mas nesse momento nós confundimos, aí começamos a aceitar essas propostas. Nós não temos amigos na igreja. Se tu não tem amigo na igreja, tu tem amigo aonde? Teu amigo é de onde? Manda pra mim porque eu não sei. Na verdade eu fico muito desconfiado de que tipo de ovelha você é, em detrimento da amizade que você tem. Porque se você ainda não rompeu com algumas amizades no mundo, você vai ter dificuldade de entender o que eu estou ministrando para a tua vida, viver propósito. Não tem jeito. A vida ela é feita de escolhas, não dá para agradar todo mundo. Sim ou não? Não. Teve que abandonar. Se você não abandona aquelas amizades já no mundo, tu ia estar lá. Não? Se você não abandona aquelas amizades já no mundo, você ia estar lá. Não, agora eu sou crente, mas eu continuo sendo amigo. Não. Se você confundir as guerras, você acaba confundindo os amigos. Confundindo os amigos, acontece dois fenômenos que eu coloquei ali. Parecido quando você confunde os amigos. Você também confunde os inimigos. Diga quando você confunde a guerra. Você confunde os amigos. Você confunde os inimigos. Quando você está confuso, você retém do amigo, achando que ele é inimigo. E entrega para o inimigo, achando que ele é amigo. Vou falar de novo. Quando você confunde as guerras, você retém o amigo, achando que ele é inimigo. E libera para o inimigo, achando que ele é teu amigo. Vou falar mais uma vez. Quando você confunde as guerras, você retém do teu amigo. Você fecha para ele, achando que ele é teu inimigo. E abre, achando que ele é teu amigo. Inclusive a palavra confusão no grego, ela tem uma variação de abrir-se. Então, quando nós falamos sobre confusão no grego, a ideia é que o confuso, ele abre. E quando ele abre, ele é exposto. Quando ele abre a mente para algumas palavras, ele é exposto. Quando ele abre o coração para algumas palavras, ele é exposto. Quando confundimos as guerras, confundimos os amigos, confundimos os inimigos. Mas eu sei quem é amigo. Eu sei quem são os inimigos. E deixa eu falar para você na autoridade do nome de Jesus. Os meus inimigos não estão aqui dentro. Por pior que seja o convívio com algumas pessoas aqui, porque nós somos de personalidades diferentes,
de temperamento diferente, de cultura diferente, nós entendemos coisas diferentes, mas isso não nos faz inimigos. Os nossos inimigos não estão aqui dentro do nosso arraial. Os nossos inimigos não estão aqui sentados nesta cadeira. Não, mas ela ninguém vigiar, porque dentro da igreja tem inimigo. Na Resgatando Vida para Cristo, uma igreja de propósito, não tem ninguém confuso. A gente sabe que estamos entre amigos, nós estamos entre amigos, nós estamos entre amigos. Agora, é possível que eu seja amigo de alguém e ele me beije. Quando confundimos as guerras, Larissa, confundimos as armas. Diga, quando confundimos as guerras, confundimos as armas. Aí eu não sei, é para fazer o que agora? Orar? Ou é para agir? Agora é jejum ou é leitura bíblica? Falo como pastor ou falo como presbítero? Eu falo na escola dominical ou falo depois da escola dominical? Eu falo com o irmão ciclano ou falo com a irmã ciclana? Eu não sei o que fazer. Confuso. Quando confundimos as guerras, Paulo, confundimos as armas. E sem entender que estamos às vezes numa guerra espiritual. Larissa do Henrique, pronto, deu um sobrenome. Quando não sabemos que a guerra é espiritual, usamos armas carnais. E armas carnais não funcionam em guerras espirituais. Eu falo mesmo, vai perder essa guerra porque está usando a arma da fala num ambiente que é para usar a arma da vigilância. Não é comigo, é assim mesmo, eu digo mesmo, vai perder essa guerra porque tu fala muito, tem coragem de dizer muita coisa fora do tempo, enquanto Deus está falando, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra. Confundimos as guerras, confundimos as armas. Isso aqui é legal, vai. Quando confundimos as guerras, confundimos as estratégias. Eu gosto da estratégia. Estratégia não. O problema é que tem gente que quer viver de estratégia. Eu não gosto de circo armado. O que eu disse? Não gosto desses ambientes onde eu já percebi que as pessoas estrategicamente já fizeram uns movimentos para eu estar no meio. Eu percebo. Essa igreja está tudo pronto. Ninguém nem combinou comigo. Já está tudo feito, ninguém me avisou. Isso é circo armado. E quem gosta de montar circo também gosta de ver ele pegando fogo. Não gosto de ambientes onde as pessoas vivem de estratégias só. Porque quando nós confundimos as guerras, nós confundimos as estratégias. Ai meu Deus, me cobre com teu sangue. Você achou que eu estava coach, né? Eu estou aqui ainda. Ele não vai mudar se você naturalizar o que é espiritual. Ela não vai mudar se você naturalizar o que é espiritual. Não deixe o inimigo te confundir. Viva provisão, não viva dependência. Vou falar de costas porque eu estou sentindo o peso de falar, eu tenho que falar. Viva provisão, não viva dependência. Porque quando você vive dependência daquilo que não é Deus, aquilo toma o lugar de Deus. E o que toma o lugar de Deus, toma o lugar de provisão. E nós não vivemos daquilo que dependemos dos homens. Nós vivemos daquilo que Deus provê para nós. Você está aqui ainda? Ele é espírita.
já contei, vou contar de novo. Tem gente nova. E ele bebe cerveja. E ele entra na minha casa. Eu casado de pouco com ele. Bota o copo na minha escada. Morava lá onde ele mora. Bota o copo na minha escada. Lembra? Se não tiver coragem, não arranca ele de lá. Porque se você naturalizar aquele copo na tua escada, ele vai viver fazendo isso pro resto da vida. Érica falou, todo respeito. Gosto de você. Mas não vai entrar na minha casa beber. Ele pegou a lata, olhou pra mim como que ele disse, vai falar alguma coisa pro seu irmão? Falei, então, a gente ama você, mas a porta pra dentro você não entra bebendo. Testemunho dele depois, quem é ele? O meu irmão, que eu batizei nas águas. Testemunho dele depois. Eu lembro do dia que entrei na casa do pastor e botei um copo de cerveja e ele disse para mim que eu não entraria lá com cerveja. Na hora eu fiquei com muita raiva. Na verdade não foi raiva dele. Satanás achou muita ousadia da minha parte falar para ele que dentro da minha casa ele pode vir como quiser, mas ele não vai beber cerveja dentro de casa, nem vai fumar cigarro na minha casa. Eles eram tudo ímpio, né, Paulo? Paulo não era ímpio, bebia. Paulo não ia na minha casa beber. Por isso eu batizei o Paulo. O Alexandre não ia na minha casa fumar. Por isso o Alexandre está crente. O Alelilson não ia na minha casa para poder bater tabaco. Por isso o Alelilson está crente. Você está aqui? Eu sei que a palavra é dura, mas eu ainda estou por aqui para não deixar você se confundir. Porque o diabo, eu estou vendo, você não está vendo? Se você acredita naquilo que eu vejo, eu estou vendo o diabo querendo te confundir. E Deus está falando, não deixa ele te confundir, porque eu tenho um propósito na tua vida e tenho uma dele também. Eu tenho uma vida dela também. Não deixa! Deixa não. Mas pastor, o que eu faço? É a minha mãe. Mãe, eu te amo. Isso é posicionamento. Sabe por quê? Porque se eu tivesse a ousadia de entrar na casa do meu irmão, na época que eu era crente, e quisesse fazer uma oração e ler a Bíblia, ele não ia deixar. Ele ia se posicionar. Ia dizer, não, você não vai me forçar a viver isso daí. Aqui dentro da minha casa, quem manda é a entidade fulano de tal. Ele teria coragem de fazer isso. Quando a gente dava alguma banana para ele comer, banana. Alelilson não come banana. Por causa de quê? Porque tem uma entidade que não quer que eu coma banana. Alelilson não toma mingau. Por causa de que você não toma mingau, Alelilson? Canjica. Eu não como canjica porque tem uma entidade que não deixa eu comer a canjica. Se diz na minha cara, com toda a mão para preparar essa canjica, ele se posicionava. É por isso que tem ímpio aí vivendo tanta coisa lá fora. E nós estamos aqui negociando o que é inegociável. Mas Deus trouxe aqui para ver uma palavra da parte do céu para você. Você está aqui? Não confunda. E não se permita se confundir. Eu falava tanto para Evelyn isso. Evelyn pega na emoção, porque nós somos. Nosso coração fica pequenininho. Hoje tem uma festa lá. Hoje tem um encontro lá e eu não posso ir. Eles querem a minha presença. Corta a bebida porque eu sou importante. Eles querem a minha presença. Não toque essa música porque eu não ouço. Querem a minha presença. Não fiquem pelados nem tirem a roupa porque eu não gosto disso. Começaram a olhar para mim, dizendo que ele é o mais novo, mas ele tem uma postura. Começaram a olhar para mim e dizer: o dia que eu for crente, eu quero ser crente igual esse daí. Eu quero ser igual ele, eu quero ter postura igual ele. Deus está falando com alguém aqui, que a libertação de alguém que você está orando está na tua postura. Postura.
Não vai dar tempo de falar porque eu vou terminar agora. Mas eu vou desenvolver um outro tipo de mensagem falando sobre postura. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa falta de postura compromete o que pregamos. A nossa falta de postura compromete o que cantamos. A nossa falta de postura compromete o que vivemos dentro da nossa casa. Quem é que prega? Levanta a mão. Você prega aqui na igreja? Quem prega? Prega que horas ou não? Levanta a mão. Todo mundo prega? Prega, já pregou aqui? Quem já pregou aqui? Nunca pregou aqui? Nunca pregou? Nunca pregou? Quem nunca pregou? Jéssica vai pregar. Paulo nunca pregou? Nunca pregou porque eu não quis, porque eu tinha que dar a oportunidade de pregar. Ele falou que não ia pregar. Toma. Hoje eu estou com a gota. A gota não pode falar, né? Nunca pregou não, Rosa? Agora deixa eu ensinar uma coisa para você que Deus está ministrando no meu coração. Você que é pregador, que dirige o culto, você que é um líder, tenha a postura que você gostaria que tivesse quando você está pregando. Quando você está pregando, você gosta que as pessoas fiquem de cabeça baixa? Quando você está pregando, você gosta que as pessoas não interagem com o seu texto? O que parece? Elas estão te ignorando, não parece? Aí na hora que você está pregando, você quer que todo mundo olhe para você. Você no culto não levanta a mão, não interage com ninguém, mas quando está dirigindo o culto, você fica falando que as pessoas são frias, são geladinhas, os irmãos não estão aqui. Sabe por quê? É porque tem gente que está percebendo que quando você não está na direção do culto, você não tem uma postura para poder dar credibilidade àquilo que você ensina. Então Deus está nos chamando para um nível de não se confundir. Tenha postura sobre aquilo que você quer. Quer ser pastor de igreja? Quer ter uma igreja um dia? Seja a igreja que você gostaria de ter. Você sabe por que de propósito eu tiro o líder e faço o líder ser liderado? E depois tiro o liderado e faço ele ser líder? E faço o liderado ser líder? Poucos entenderam. Quase nenhum aprendeu. Mas na essência, quando eu coloco você que é líder de liderado, é que agora eu não quero que você ensine como ser líder. Agora eu quero que você ensine como é ser liderado. Só que o teu problema é que quando você é líder, você gosta de ter um tipo de obediência que quando você é liderado, você não tem. Está aqui? Está aqui ainda? Passou uma mensagem sobre não se confundir? É, porque eles confundem. Seja o liderado que você gostaria de ter como líder. Seja a igreja. Tem gente aqui, irmão, que eu queria muito que ele fosse pastor. Queria mesmo que ele fosse pastor. Queria que ela fosse pastora. E queria que Deus desse para eles uns membros igual ele é. Queria que Deus desse para ela uma liderada igual ela é. Para ela sentir na essência como é pastorear. Mas o Moisés, Paulo, vive uma pressão. E sabe o que Deus disse e falou para mim? Sabe o que Deus disse e falou para mim? Alex, 2 movimentos que Moisés fez que você não deve fazer. Falei qual, Senhor? Por causa do povo, não quebre a minha palavra. E por causa do povo, não fira a minha rocha. Porque no final da conta o povo fica e você também fica com eles. Você está aqui 40 dias, irmão, o cara quebrou, teve que subir de novo. A gente acha lindo porque não é você. Fica lá no jardim 3 horas sendo picado por um mosquito, está querendo vir embora. Estou falando de jardim, estou falando de Monte Sinai, não. Uma escuridão, sem beber, sem comer. Pastor, mas era fenomenal ver a glória de Deus. Fenomenal era ficar lá embaixo só esperando ele descer. Mas as pessoas se confundem. E quando essa confusão acontece no nosso ministério, nós queremos viver algum tipo de tratamento de honraria, que não temos postura para assumir essa honraria. Mas Deus te trouxe aqui para poder ouvir essa mensagem hoje. Tá bom ou não? Não, eu não falo só de dinheiro, não. Eu não falo só de prosperidade, nem de casa nova, não. Eu tenho palavra. Tenho postura, tenha postura. Você mal sabe o que eu vivo. Você mal sabe o que a minha casa vive. Porque eu não choro como algumas pessoas choram. E nem fico transparecendo como algumas pessoas transparecem. Não deixe o inimigo te confundir, não. Você está olhando para mim e está confuso.
Você está pensando que eu estou vivendo uma moleza, que tu acha que eu estou vivendo, mas eu não estou. O diabo contou para você que eu estou vivendo uma realidade de vida que eu não estou vivendo, não. Se você soubesse, você choraria. Olha a Vânia aqui. Foi Vânia que disse? Jejuar por eles. Faz o teste. Orar por eles. É um peso. É diferente. É diferente. Há uma pressão sobre eles quando você se coloca para orar e jejuar pela nossa vida, você sente. Mas isso faz parte do teu ministério. Eu olhei para o Pablo e para o Lucas cortando linguiça e lancei para eles uma profecia. Quando eles estavam cortando a linguiça, porque eu só tenho profecia para quem está com mão no arado. Eu não tenho profecia para quem não gosta de ouvir. Não, nunca veio para a escola dominical, nunca veio para um curso de obreiro, nunca sentou para poder ouvir, mas gosta de estar aqui, ó, ouvindo, gosta de estar falando. Não. Se você não se senta para ouvir, você não tem moral e autoridade para falar. E eu também não estou aqui para me sentar, para poder ouvir quem não tem capacidade para sentar. Você já me viu no culto? Já me viu na escola dominical? Te constrange, Jonas? Eu aprendo contigo pra caraca. Fica aqui admirado. Às vezes eu fico ali chorando, no canto da lágrima. Caramba, meu Deus, como que ele falou esse negócio? Ele falou isso sobre o beabá do evangelho, me emocionou. Falou isso sobre coisa muito simples, sobre a vida do Espírito. Eu, pastor, com 30 anos de igreja, saí daqui mais crente. É por isso que eu estou convidando você. Porque talvez você seja um pouquinho menos crente do que eu. Está precisando ouvir uma palavra que é viver com o Espírito. O que é queimar a carne. O que é renunciar ao pecado. O que é dizer não para o mundo. Aí eu lancei uma profecia para eles. Cortando linguiça. Eu disse para eles assim. Um dia. E eu falei aquilo cheio de Deus. Um dia. Alguém vai cortar linguiça para você comer. Você está aqui? Um dia alguém vai levantar a mesa para você sentar. Um dia alguém vai tocar no teu ombro e vai perguntar que é uma cadeira. Um dia alguém vai tocar no teu ombro e vai dizer que é um copo de água. Eu sei que todo tipo de honra que eu estou vivendo hoje, eu plantei ela lá atrás. Tem gente aqui vivendo honras que foram plantadas. Não deixe o inimigo te confundir e você entrar nessa vibe de ai meu Deus do céu, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me honra. Faça o que Deus te mandou fazer. Se proponha a ter postura de chamado de Deus. Se proponha a ter postura. Olha, filho, hoje arrebentou. Está só nós aqui? O que eu falei para tu, sobre você ser a cantora da igreja? O que eu falei para tu que tu tem que entender? Que eu canto mais que todo mundo. Fala alto. Que eu canto mais que todo mundo. Alto. Que eu canto mais que todo mundo. Alguma dúvida? Não. Hã? Sem exaltação? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Porque só pode estar confuso. É claro que tem gente que canta muito, tem gente que canta com muita autoridade, com muito som, com muita graça, mas tem uma coisa dentro daquela menina ali que Deus colocou. E eu falei para ela: se você ficar lá com esse miguezinho de humildade, que eu sou só mais uma, não. Eu sou o arauto da hora. Eu sou a voz que Deus levantou para poder adorar. E detalhe, já que eu sou a voz que Deus levantou para adorar, eu não vou ficar aqui cantando que eu cumpri a moeda de prata, te vendi, porque eu não sou Judas. Meu nome é Evelyn Garcia. Eu não vou cantar o que todo mundo canta porque está fazendo sucesso. Eu vou cantar o que Deus me chamou para cantar. Eu vou viver o que Deus me chamou para viver. Eu não vou pregar o que está todo mundo pregando só para eu encher a igreja. Eu vou pregar o que Deus me chamou para pregar. Não se confunda. Olha, Deus. Confunda não. O evangelista Jonas, ele não conhece muito a Bíblia, não. Ele não conhece, não. Que conversa é essa? Como é que eu vou botar um cara que dá aula se ele não conhece a Bíblia? Pelo amor de Deus. Não se confunda, evangelista Jonas. Tem uma unção sobre a tua vida. Aquele livro de ouro que você viu entrando na tua cabeça, Deus colocou nela. E em vez de quando você está ministrando, eu vejo essas letras douradas vindo na minha direção. É por isso que eu me emociono. Tem uma coisa que Deus colocou na tua vida, o diabo está querendo te confundir. Com essa coisa que você é fraco, que você não consegue, que você é falho, que você é pecador. É nada. Deus te levantou para viver propósito, mas sem a postura. Postura.
ali ouvindo. Eu falei, cara, tem muito dentro dele. A gente não tem, bota pra fora. O cara que tem, não bota. Vai de novo, Gabriel. Com raiva, Gabriel. Pá! Senhor, Ezequiel, tocador. Aí ele vem pra cá com esse dia com a latino-americana. Me ensina, Ezequiel, que é latino-americana. Eu acredito que você quer levar a gente para um nível de excelência, mas coloca a gente dentro desse nível. Fala, pastor, esse toque aqui que eu vou mandar agora. Quem é o maestro dessa bexiga? É o diácono Ezequiel. Então, pastor, vamos cantar nessa vibe aqui. Eu vou tocar nesse negócio aqui. Fala para mim o que você quer que eu canto, que eu canto. Fala comigo o que você quer que eu louvo, eu louvo. Nós vamos atingir um nível de excelência. Sabe por quê? Porque a excelência, além de honrar a Deus, ela honra pessoas. A excelência honra a Deus e honra as pessoas. É postura. Sim ou não? Não, eu não peço, não. Peça comigo. Eu não peço, sou eu. Não, gente, eu não sei falar. Eu não sei falar. Sai do trauma de Jeremias. Não, cagueira de Moisés. Mudei de Zacarias. Tu sabe falar assim? Deus te levantou para falar. Deus te levantou para ser uma autoridade. Deus te levantou para dizer para alguém: não vai fazer mais isso aqui dentro. Não vai dizer mais desse jeito do meu lado. Eu vou, agora quem vai determinar, senhor, já viu quarto de guerra? Tem que ir lá para a mulher lá, mano. Tirar o jalão e falar: Satanás, a partir de hoje na minha casa você não nada. Quem manda aqui sou eu. Quem manda na tua casa é você. Não é essa filha rebelde, essa primeira mocinha. Quem manda na sua casa é você. Não é esse filho descarado que escreveu pornografia. Quem manda na sua casa é você. Glória a Deus. Deixa eu me confundir, não. Aí, se eu fizer isso, eu vou afastar ele. E o que tu está fazendo? Está dando certo? Só pergunta. Porque não está dando, não. Está dando? Então estou vendo coisa diferente. Não está dando, não. Não, pastor, é que se eu não falar desse jeito, não confunda essa estratégia, irmão. Quem confunde a guerra, confunde as estratégias. Aleluia. Vai ser crente. Tu vai ser crente. Tu vai ser crente. Tu vai ser crente. Tu vai ser crente. Ah, vai. Sabe que tem famílias aí, pá, que tem coragem de olhar para os filhos crentes e falar: se você for crente, tu vai sair da minha casa. Aí quando chega na nossa vez de se posicionar, se você for isso daí, você vai ter que repensar teu comportamento, porque aquilo você não vai fazer mais. Quer que Deus salva? Glória a Deus. Pastor, como é que eu vou fazer? Cadê você? Hã? Como é que eu vou fazer? Cadê você? Como é que eu faço? Mas cadê você? Entendeu? Aí fica falando pra você que quer, mas cadê você? Cadê você? Hã? Fica de mim, mas cadê você? Está querendo confundir o povo, fazendo com que os amigos sejam olhados como inimigo e entregando para os inimigos coisas que entrega para amigo. Mas diga: Satanás, não confunde a mente de um crente. Fala, Satanás, não confunde a mente de um crente que tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu gosto do Paulo andando na rua e tem uma menina elogiando o Paulo. Ela está elogiando. Ela não está falando assim: é falso pregador, é safado, não. Está falando assim: ó, olha como ele prega, olha, Deus é com ele, você está vendo? O Paulo parou, olhou para ela, falou: o Senhor te repreenda, Satanás. Ué, mas não entendi nada. Ela está elogiando ele, ela está dizendo que ele é bom. Tem um espírito de engano. Eu não vivo de elogio com espírito de engano. Eu não vivo de palavra mansa. Se tem espírito de engano, se tem espírito de engano, eu tenho uma ordem para ele: está repreendido na autoridade que há no nome de Jesus.
Aí quando tu é o professor, tu exige o povo vir para a escola dominical. Tu é o professor. Quando tu é o professor, tu dá uma ênfase. Mas tu deixou de ser o professor, né? Agora não é mais importante falar da escola dominical. Tem alguém aqui? E sabe por que eu não gosto de departamento? Por causa disso. Porque tem gente, quando ele está líder de um departamento, ele veste a camisa. E sabe o que eu observo nessa minha estratégia de colocar líder como liderado como líder? É que eu percebo que como liderado, como líder, ele tem um comportamento. Como líder é o leão. Não, pastor, vai ser assim, vamos pegar. Aí eu falo, pô, legal, maneiro, eu boto ele como liderado. Como liderado, ele dá um João sem braço. Como liderado, ele perdeu a motivação. Quando você perde, ou quando você confunde as guerras, você confunde as motivações. Tem alguém aqui? Deixou de ser líder das irmãs, da salinha? Aí não ora mais pelas crianças? Ainda bem que o pessoal da mídia que era aqui continua lá curtindo, comentando e compartilhando no Instagram, no Facebook e no Orkut. Porque senão não faz sentido não. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Todo o cuidado que eu tenho com os instrumentos, quando eu sou músico, eu não sou músico, não tenho. Quando nós confundimos as guerras, confundimos a motivação. Ah não, eu não gosto de ficar ali aonde Larissa está, não. E tu gosta, Larissa? Larissa nasceu para ficar naquela mesa. Não, eu não gosto de fazer isso na igreja, não. Mas você está pensando que você tem um parque de diversão? Que você faz aquilo que você gosta, que você compra no cardápio aquilo que você quer? Você está pronta para viver propósito, Deus vai mandar você fazer coisas que você não gosta de fazer. Olha o alma gerando. Ele mandou profetizar. Não era boeiro, nem filho de... Eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era boeiro. Tinha nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Quer malhar trigo? Quer malhar trigo? Não, mas eu só malho trigo... Aonde que malho trigo, né? No campo, na eira, né? Eu só malho trigo na eira. Se tiver eira, eu malho. Não, Gideão, tem eira não. E tem lagar. Nossa, mas que falta de organização. Acho que para Deus não é assim não. Se é para Deus, tinha que ter eira. Não, às vezes não vai ter eira não, vai ter lagar. Quer malhar trigo no lagar? Não, mas eu só canto com esse nível. Quando confundimos as guerras, confundimos as motivações. Terminou, Larissa? Quando confundimos as guerras, confundimos o quê? Você sabia que tem gente chamando de vitória o que é derrota? Isaías vai falar sobre isso. Ele vai dizer que tem um povo que chama mal de bem e chama bem de mal. É que quando confundimos as guerras, André, confundimos os resultados. Está se dando mal e está achando que está se dando bem. Está perdendo tempo e está achando que está ganhando. Está perdendo dinheiro e está pensando que está ganhando. Quando confundimos as guerras, confundimos os resultados. Diga para alguém, nem todo resultado é bom quando pensamos que é bom. Fácil. Quando confundimos as guerras, no final, um dos três. No final, confundimos tudo e não vencemos nada. Um dos três. No final, confundimos tudo e não vencemos nada. Tem 20 anos lá. Confundi tudo. Não venci nada. Fiquei 10 anos lá. Fiquei 8 anos lá. Confundi tudo. Não entendia nada. E não venci coisa alguma. Mas para uma igreja de propósito, Deus não vai permitir essa confusão atrapalhar você de viver o que Deus te prometeu. Você pode receber essa palavra no glória, no aplauso, no aleluia.